esse assunto ele é muito corriqueiro na nossa prática e existem aspectos básicos importantíssimos que a gente não pode deixar de saber sobre ele. Por isso, dentre as pesquisas que a gente fez, né, com os nossos clientes, um dos mais pedidos era a síndrome cardiorrenal. Então, eu vou fazer um apanhado geral da síndrome cardiorrenal aqui hoje. Nós vamos introduzir o assunto, vamos falar do que se trata a síndrome cardiorrenal. Nós vamos explicar qual é a definição de síndrome cardiorrenal. Nós vamos classificá-la, vamos falar um pouquinho da fisiopatologia dela, vamos explicar um pouquinho sobre as etiologias e falar do diagnóstico e monitorização. Veja que aqui a gente não vai ter tempo para falar de tratamento, tá? Mas nós vamos, enfim, dar alguma pincelada aí durante a explanação sobre o tratamento e possivelmente nas perguntas podem vir algumas coisas e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também, beleza? Então vamos lá. Vamos introduzir o assunto. O sistema cardiovascular e o sistema renal do cão, dos gatos, enfim, dos seres humanos também, eles interagem em diversos mecanismos fisiológicos e a regulação desses dois sistemas é muito complexa. Vocês sabem quando vocês aprenderam lá na fisiologia, lá no início do curso da graduação, quem ainda está na graduação talvez esteja tendo aula disso. Então é muito complexo, são várias vias de feedback negativo, feedback positivo, enfim. Mas, deflagrada uma lesão ou estímulo deletério em um ou em ambos esses sistemas, suficiente para desencadear o desequilíbrio das suas funções em um ou em outro, né, ou nos dois, aí começa a manifestação clínica da doença cardiovascular e ou renal, por meio de vias agora fisiopatológicas. Ocorre então a interação que a gente define como síndrome cardiorrenal, tá? É disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos tentar esmiuçar e tentar deixar claro todos os aspectos importantes, básicos, que a gente precisa, não pode deixar de saber. Então, um lembrete muito importante, até coloquei importante muito grifado aqui, por quê? Porque essas primeiras frases são assim fundamentais para decisão e para resultado dos seus pacientes que têm síndrome cardiorrenal. O tratamento precisa ser proficiente. O que é ser proficiente? É ser adequado, ser vamos dizer assim, bem pensado e bem correto. E precisa ser ponderado para que você não cause piora na hora de tentar tratar o seu paciente. Você tem que ter atenção às vias de interação. Por quê? Porque se você não tiver atenção nas vias de interação, não entender direito o que está acontecendo com o seu paciente, o potencial tratamento também tem potencial de causar disfunção ou de lesionar órgãos que estão ali podendo ser susceptíveis dependendo do quadro do seu paciente. Então, com as informações que vocês vão ter hoje aqui, vocês vão sair daqui com o aparato adequado, básico, para tomar essa decisão de forma assertiva. Essa é a grande intenção do tema hoje aqui. Vamos definir então. O estudo sobre a fisiopatogenia envolvida na síndrome cardiorrenal ainda possui campo para detalhamento, e especialmente em medicina veterinária. Nossos trabalhos eles são com N de testagem, um N de trabalhos científicos menor do que da medicina humana, e algumas coisas a gente consegue transportar da medicina humana, mas nem tudo é verdade, nem tudo é possível ser transportado. Nossos pacientes têm a fisiologia e a fisiopatologia diferente em vários aspectos do ser humano, mas algumas coisas a gente consegue. E definir o que está atualmente disponível, tentar estabelecer esses mecanismos centrais do processo, é o grande objetivo hoje aqui. Tá? E dar esses primeiros passos aí para entender a manifestação clínica da síndrome cardiorrenal. Vamos definir. Síndrome cardiorrenal, eu não vou chamar aqui pela sigla, vou sempre falar síndrome cardiorrenal, tá? Vai ter uma outra sigla que é em inglês, que é universal para o grupo de estudo da síndrome cardiorrenal, que vocês vão ter contato mais para frente, mas eu vou sempre falar de síndrome cardiorrenal aqui, tá? Esse vai ser o termo que a gente vai usar. Então ela pode ser definida como o quê? Como a interação fisiopatológica entre os sistemas cardiovascular e renal de caráter agudo ou crônico, com origem em disfunção cardíaca e ou renal, ou em condição sistêmica independente.
possivelmente induzida por doenças infecciosas, toxinas, fármacos, distúrbios estruturais ou funcionais que resultem em alteração da fisiologia normal desses sistemas, causando prejuízo para a função de um ou de ambos. Tá? Essa é a definição mais completa que a gente tem de síndrome cardiorrenal aí na literatura. Tá? Então vamos lá. De novo, mais uma coisa importante. Para se aprofundar um pouco mais nesse assunto, claro que eu deixei as referências no final aqui da nossa explanação, mas o Cardiovascular Renal Axis Disorders Consensus Group, né, que é o grupo de desordens cardiovascular renais, né, do eixo de desordens cardiovascular renal, ele é um grupo de estudo permanente. Então vocês sempre vão ter coisas atualizadas se vocês pesquisarem sobre este grupo aqui. Eles estão sempre publicando atualizações, tá? Eles usaram o termo Cardiovascular Renal Disorders, que é essa sigla aí CVRD. Então, toda vez que vocês verem essa sigla durante a nossa apresentação, a gente está falando da síndrome cardiorrenal, tá? Claro que essa sigla, né, ela vem para quê? Para ressaltar o envolvimento vascular, cardíaco e renal na síndrome. Então, vocês vão ver isso internacionalmente na hora de estudar sobre esse assunto um pouco mais aprofundadamente. Há uma variação de etiologia e de manifestações clínicas entre as espécies. E, como eu disse, há uma limitação na correlação da aplicação entre os conhecimentos de pacientes humanos para os cães e gatos. Então, aqui nessa explanação, nós vamos trazer o que a gente entende que dá para trazer de fazer essa ponte entre a medicina humana e a medicina de pequenos animais. Bom, para classificar a síndrome cardiorrenal, o grupo de interesse usou alguns critérios. Nós vamos entender os critérios para daí ir para a classificação. E por que nós vamos gastar tempo com isso? Né? Por que nós não vamos lá para os mecanismos fisiopatológicos de uma vez? Porque aqui já é o primeiro passo para você entender bem o seu paciente e já começar a decidir que tipo de tratamento você vai preponderar. Aqui, entendendo a classificação da síndrome cardiorrenal, vocês vão conseguir já entender melhor, ou pelo menos pensar, começar o raciocínio melhor para tratar de forma mais eficiente seu paciente. Então, o primeiro é qual é o órgão responsável pelo distúrbio que deflagra a síndrome. Essa é a primeira coisa que vocês vão ver nas letrinhas ali da classificação. Depois, quanto tempo do curso de doença, se ela é crônica, se ela é aguda, e como é que está a progressão dessa doença. Então, a gente vai ter três principais eixos para classificar a síndrome cardiorrenal. Então, é do sistema cardiovascular para os rins. Eu, hoje, como cardio, vocês vão ver na fisiopatologia lá das possíveis classificações da síndrome cardiorrenal, eu vou me ater ao que a gente chamava de tipo 1 e tipo 2, né, antigamente, na classificação, que são sempre de origens cardíacas, afetando o rim, e é o que a gente mais encontra na clínica hoje de pequenos animais, os pacientes internados cardiopatas, aí que vocês têm contato aí na internação nos hospitais, enfim, que vocês têm aí. Então é do sistema cardiovascular para os rins, dos rins para o sistema cardiovascular e de um processo externo que afeta os dois sistemas simultaneamente, tá? Eu deixei uma observação aqui, por quê? Para entender que a classificação da síndrome cardiorrenal aqui não leva em conta o manejo terapêutico e não leva em conta o mecanismo fisiopatológico, tá? Então, a gente vai levar em conta o que começou, como é que está e como está evoluindo, tá? Então, vamos lá. De novo, essa classificação é sugerida pelo Cardiovascular Renal Axis Disorders Consensus Group, tá? Para a síndrome cardiorrenal, considerando o possível sistema de origem da síndrome, e aí você vai colocar uma letrinha H na frente dessa sigla CVRD, né, que é Cardiovascular Renal Disorders. Aí vem o Hzinho se for heart, se for coração, o órgão que inicia, que deflagra a lesão. Se for os rins, vai ter uma letrinha K. Se for outro sem ser coração e sem ser os rins, vai ser a letrinha O. E depois vai ter mais uma letrinha, que é o curso da manifestação. O de unstable, né, ou seja, é uma manifestação que não está estável, o paciente normalmente está piorando ou tem grande chance de piorar, ou S de stable, que são
pacientes que estão estáveis, que estão controlados, estão com o quadro da síndrome cardiorrenal controlado. Tá? Então vamos lá. Síndrome cardiorrenal de origem, eu não sei se vocês conseguem ver minha setinha aqui do mouse, de origem no coração, H, unstable, U. Então é um processo envolvendo primariamente o sistema cardiovascular, resultando em doença ou disfunção renal, de apresentação clínica causada como instável. Antigamente era o tipo 1, é aquela aguda, uma alteração aguda cardiovascular ou cardíaca, causando uma doença renal consequente também aguda. No caso de hoje, atualmente, a gente chama isso de instável. Se ela é aguda, a gente não sabe como ela vai evoluir. Se ela vai ir piorando, se ela vai entrar num quadro de estabilidade, então a gente ainda não sabe, então ela é instável. A síndrome cardiorrenal de origem no coração estável, então é um processo envolvendo primeiro de novo o sistema cardiovascular, resultando em doença ou disfunção renal, mas clinicamente a apresentação é estável. Normalmente a gente classificava ela como tipo 2, que é aquela alteração cardíaca crônica com doença renal crônica. E mais ou menos estável, paciente aí tratando em casa com medicação, normalmente é um paciente que não está internado, não está necessitando de cuidados intensivos. Aí nós vamos na síndrome cardiorrenal de origem nos rins, por isso tem um K aqui, com a letra U na frente, que é primariamente envolvendo os rins, causando disfunção cardiovascular secundária, e a apresentação clínica é instável. O paciente ainda não se sabe como é que ele vai evoluir. Normalmente ele não está evoluindo bem, ele está instável. A outra classificação, que seria o tipo 4, antigamente, que é a síndrome, a gente chamava de renocárdia, né? Cardíaca, acho que era isso. Que era o tipo 4, que é a síndrome cardiovascular de origem renal, com processo estável. Então, é primariamente envolvido os rins e com a apresentação clínica estável. E a tipo 5, né? Antigamente, hoje, síndrome cardiovascular, cardiovascular renal disorders, né? Então, síndrome cardiovascular, com a letrinha O, indicando other, outro processo, ou seja, um processo primariamente causado por fármacos ou toxinas ou doenças sistêmicas, sepse, enfim, que afetam simultaneamente os dois sistemas, o cardiovascular e o renal. E o quadro clínico que coexistam esses processos primários, tá? Em ambos os sistemas também. Então, o nosso foco vai ser nesses dois primeiros, quando a gente for falar de fisiopatologia, tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Quais as etiologias que a gente vai considerar aqui? Então, as principais, as sugeridas como possíveis ou suspeitas para a síndrome cardiorrenal de origem cardíaca, né, com Hzinho aqui na frente, são hipertensão sistêmica, causando doença glomerular, né, então a pressão sistêmica descontrolada é um problema cardiovascular inicial, primário, causando, claro, doença glomerular, né, vai ter uma dificuldade ali, o glomérulo começa a não funcionar corretamente quando a gente tem a pressão sistêmica aumentada. O choque cardiogênico combinado com baixo débito cardíaco, hipotensão sistêmica, tudo uma sequência de eventos aqui, tá? Causando baixa perfusão renal e aí, por causa disso, redução das taxas de filtração glomerular e, obviamente, azotemia e insuficiência renal aguda. A gente, às vezes, causa isso quando a gente trata um paciente, né? Estou já pulando um pouquinho para o fim, mas que quando a gente trata um paciente que pode descompensar e a gente faz muito diurético, a gente causa baixo débito, né? Aqui a gente está falando de choque cardiogênico, né? Por exemplo, numa hemorragia muito profusa, mas enfim, qualquer baixa de débito cardíaco com hipotensão sistêmica persistente pode levar a essa cadeia de eventos de baixa perfusão renal, azotemia e insuficiência renal aguda. Outra causa possível e suspeita é a dirofilariose, né, ou a síndrome da veia cava, que pode causar glomerulonefrite e injúria renal aguda. Isso normalmente por congestão, né? Então você tem um problema de drenagem venosa, um problema de insuficiência cardíaca direita. E a insuficiência cardíaca geral, né, resultando em congestão passiva dos rins. Aqui a gente pode pensar num quadro avançado de doença degenerativa de válvula mitral, com o paciente já fazendo hipertensão pulmonar e tudo mais. Então a gente vai ter insuficiência bilateral do coração nessa fase mais avançada, e a gente vai ter congestão passiva dos rins. Isso vai causar uma diminuição da taxa de filtração glomerular, né, como impacto,
E isso vai causar insuficiência renal aguda e dependendo do quadro da evolução até crônica. Tá? E a gente está falando, se for crônica, da parte estável da tipo 2, antigamente conhecida como tipo 2. E as etiologias de origem renal, né? Sejam elas estáveis ou instáveis. Então a gente pode ter hipertensão sistêmica de origem renal, causando aumento de pós-carga e agravando a insuficiência mitral ou aórtica. Então a gente está falando de um problema, uma insuficiência renal por uma lesão renal inicial primária, que por causa da azotemia, por causa de todo o reflexo, vai causar hipertensão sistêmica, e a hipertensão sistêmica, por conseguinte, vai causar o agravamento da insuficiência mitral ou da insuficiência aórtica. E aí vai ter um impacto no sistema cardiovascular secundariamente. Tá? Outra causa, sobrecarga de volume, resultando em congestão ou hipertensão sistêmica. E aí, por conseguinte, de novo, a hipertensão sistêmica entra no mesmo ciclo, né? Que pode desestabilizar a parte cardiovascular, piorando possivelmente até uma doença pré-existente, mas ainda compensada e ela pode descompensar por causa da sobrecarga de volume. Uremia, levando a oligodipsia, anorexia, êmesis intensas, agravando o estado de desidratação e hipovolemia. E aí, por causa disso, a gente tem o débito cardíaco reduzido e a perfusão tecidual prejudicada. Então, de novo, a uremia com o paciente desestabilizado, né, um paciente que não está compensado da doença renal, com azotemia, começa a ter êmesis, começa a ter diarreia, começa a ter náusea, não consegue mais se alimentar. Tudo isso vai agravar o estado de desidratação, causando hipovolemia óbvia. E a falta de volume vai ter impacto, claro, no débito cardíaco e vai estimular e vai ativar todos aqueles mecanismos de compensação, né, no sistema cardiovascular, que cronicamente ativado vão levar à piora do quadro cardiovascular. Então, de novo, aqui a gente já está falando de um quadro um pouco mais crônico, mas, de novo, a lesão inicial é por insuficiência renal. A ativação crônica do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu vou chamar de SRA aqui, talvez, para o resto da palestra, mas, enfim, vocês já conhecem, sistema renina-angiotensina-aldosterona ou SRA. E a gente vai ter o quê? Sobrecarga de volume e remodelamento cardíaco. Então, se a gente tiver uma ativação crônica do sistema renina por um problema renal, a gente vai ter sobrecarga de volume e por causa da sobrecarga de volume, o coração ele vai ter que trabalhar com altas pressões de pós-carga, de pré-carga e vai começar a sofrer consequências sobre isso, tá? Basicamente, também a gente tem processos de sepsis. Se a gente pegar, por exemplo, uma piometra fechada, né, que começa a ter muita toxina circulante, a gente vai, se a gente pegar essas piometras fechadas e fizer função renal desses pacientes, certamente vai ter aí uma gama muito grande desses pacientes, aumento de ureia e creatinina, vocês já devem ter pego isso, quem está aí já trabalhando na clínica há algum tempo. E esse quadro, ele traz condições sistêmicas que vão afetar os órgãos de maneira secundária. Isso é uma causa sistêmica aguda mais comum. Então, aí você vai ter a síndrome cardiovascular ou cardiorrenal, com uma outra, por causa de um outro sistema. Nesse caso, a sepse, ou as toxinas ali produzidas pelas bactérias de uma piometra, por exemplo. Então, você vai ter uma síndrome cardiorrenal com um sistema primário afetando simultaneamente os dois órgãos. Aí aqui, né, a fisiopatologia que a gente tem estudado na veterinária sobre síndrome cardiorrenal por outra origem, né, eu acabei de dar o exemplo da piometra, né, enfim, que a gente pode considerar ela como causando primeiro a doença renal, depois a consequência cardíaca. Então ali estava como uma causa, né, aqui da síndrome cardiorrenal de origem renal, né, de origem nos rins. Apesar de ser um fator externo, ela vai lesar primeiro os rins, depois o coração e a parte cardiovascular vai sofrer. No caso de uma síndrome cardiorrenal com origem de outro sistema, que não seja nem o renal e nem o cardiovascular, a gente tem pouco estudo, né, específico, especialmente na área da veterinária. Enfim, tem muitas lacunas de conhecimento até na medicina humana. Mas o que a gente sabe disso? Que existem condições de interações sistêmicas na síndrome cardiorrenal que a gente precisa entender melhor. Por exemplo, o efeito do hiperadenocorticismo, né? O hiperadenocorticismo, por exemplo, ele pode causar tromboembolismo pulmonar,
de certa forma frequente. E isso pode desencadear alterações cardiovasculares que daí, então, por consequente, podem desencadear alterações cardíacas e cardiovasculares e renais. Né? Então, hiperadreno, a sequência de eventos seria hiperadreno, tromboembolismo pulmonar, alteração vascular, talvez alteração cardiovascular por causa de possível hipertensão pulmonar, congestão venosa, insuficiência cardíaca direita, congestão renal, diminuição do, da taxa de filtração glomerular e aí lesão renal. Então, seria uma doença sistêmica causando essa sequência de eventos que pode trazer consequências para ambos os sistemas. Né? Outra, doenças infecciosas, né? Eu dei o exemplo lá da piometra, a gente pode encaixar aqui também, então a gente pode ter doenças infecciosas que vão alterar primeiro os rins por causa das toxinas. A gente pode ter doenças infecciosas, por exemplo, a endocardite, que pode causar lesão valvular, e aí uma lesão de insuficiência valvar no coração, e daí desencadear toda a sequência de alteração no coração cardiovascular, e então, por conseguinte, consequências renais, consequências nefrológicas. Tá? Que mais aqui? A anemia. Tem trabalho que fala que ela foi associada à progressão da doença renal crônica, né? Em cães, possivelmente a casos em casos de síndrome cardiovascular. E aí você tem uma combinação de fatores, né? Então, você tem redução de nível de eritropoetina, exceto de citocinas pró-inflamatórias. Então, aqui a gente está colocando anemia, vamos supor que uma anemia primária por doença de hemoparasitose, por exemplo. Você tem possivelmente essa etiologia de cadeia de eventos. Então, excesso de citocinas pró-inflamatórias, e aí você tem redução do ferro, você tem hipóxia, você tem congestão intestinal, e aí associa-se então a essa anemia a disfunção cardíaca. Né? A gente vai ter. O que acontece? O corpo vê a hipóxia, tem vários sistemas, principalmente aqueles que detectam saturação de oxigênio. Esses sistemas vão deflagrar estímulos que, de forma crônica, podem levar à disfunção renal e então contribuir para o agravamento de um quadro clínico geral. Então, se a anemia ela é crônica, se ela não é controlada, seja ela por hemoparasitose, que eu dei o exemplo, pode ser também por autoimune, né, ou imunomediado, enfim, qualquer causa de anemia que não seja nem renal e nem cardiológica, pode levar a uma cadeia de eventos que vai, em algum momento, causar possíveis síndromes cardiorrenais nos seus pacientes. Ok, até aqui? Vai guardando as... Deixa eu ver se eu estou correndo demais aqui, 8h30. Eu vou tentar dar uma desacelerada aqui na minha fala, vamos lá. Vamos lá. Vamos para a fisiopatologia. Então, vamos entender aqui, eu já falei um pouco da sequência de eventos, mas vamos entender um pouquinho mais aprofundadamente, especialmente esses dois quadros aqui, de síndrome cardiorrenal por lesão renal primária, que é onde eu tenho a maior parte dos meus pacientes quando eles entram em síndrome cardiorrenal. Tá? Então, a síndrome cardiorrenal instável, que é aquela aguda, que a gente chamava de tipo 1 antigamente, ela é associada à disfunção cardíaca súbita, que resulta em injúria renal aguda. Então, é aquele paciente que ele não era tratado, ele até teria lá a lesão renal, a lesão cardíaca, doença de válvula e tudo mais, mas ele nunca tomou nenhuma medicação e aí ele desestabiliza. Né? Ele desestabiliza, ele vai para edema pulmonar e ele começa a fazer baixo débito cardíaco, ele começa a ter insuficiência cardíaca congestiva ali naquele momento. E essa manifestação clínica da doença renal, ou seja, ele tinha da doença cardíaca, ele tinha uma doença cardíaca que ainda estava estável. Normalmente os tutores nem percebem que o paciente é doente, se não passa por um exame físico periódico, que o colega veterinário não ausculta um sopro alto, ele vai muito tempo assim. Mas em algum momento ele desestabiliza, ou rompe uma cordoalha tendínea, piora muito a insuficiência da válvula mitral, e aí há uma congestão muito rápida e edema pulmonar muito rápido, ele entra em insuficiência cardíaca muito rápido. E aí você pode, só por causa dessa insuficiência cardíaca, causar uma injúria renal aguda. Esse processo ele envolve o quê? Uma redução drástica de débito cardíaco
e ativação neuroendócrina do sistema renina-angiotensina-aldosterona, do nosso SRA. Aí vai a sequência de eventos. Aumenta o tônus simpático, né, que fica persistente. A gente tem congestão passiva dos rins, a gente tem hipertensão arterial sistêmica, lesão oxidativa, né, tem muitas espécies reativas de oxigênio, né, uma das que a gente mede, especialmente em medicina humana, é a proteína C reativa, né, e aí vai diminuição dos níveis de óxido nítrico e intensificação das vias inflamatórias, causando um ciclo negativo, um ciclo negativo, e se você não intervir de forma adequada, esse paciente ele vai para uma síndrome cardiorrenal grave, e aí a gente entra naquele medo desse assunto, né, que a gente tem, que a gente sabe que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, e aí você não sabe nem como intervir, não sabe por onde começar nesse paciente. Então, esse é um dos quadros que a gente tem muito comum na nossa clínica, na nossa rotina de pequenos animais. E a fisiopatologia do, acho que o quadro mais comum do que aquele primeiro, que é o quê? É o estável, que seria o tipo 2. É aquele paciente que ele já é tratado, ele tem a cardiopatia, tem a doença de válvula lá, crônica de mitral, ele tem aumento de átrio, e às vezes ele já fez alguma vez uma edemia pulmonar, às vezes ele nunca fez, mas ele já está medicado, ele tem diagnóstico e tudo mais. Então ele está com uma doença, uma disfunção crônica cardíaca. E aí a interação com a doença renal também é crônica. Normalmente, o distúrbio da lesão renal nesses quadros que a gente chama de estável, né, porque normalmente ele não está internado, não é um problema agudo, ele não faz insuficiência cardíaca aguda de uma vez, a gente vê que o problema é a perfusão renal, ou seja, a falta da perfusão adequada de forma crônica, e aí vai causando isquemia e congestão nos rins, vai tendo ativação crônica dos sistemas neuroendócrinos, né, do nosso SRA, e do sistema simpático, e isso vai sendo intensificado. Então, a liberação de epinefrina, angiotensina, renina, todos esses mediadores aí do SRA, eles vão se acumulando e de forma crônica isso vai causando as lesões renais. Então, muitas vezes esse paciente ele não está bem, ele passa com você, ele não está legal, não está comendo muito bem, mas ele não está com crepitação pulmonar, ele está relativamente estável, mas aí você faz o check-up de perfil senil lá e vê que tem a creatinina lá em 1,9, 2, né? Mas apesar disso ele ainda está mais ou menos, ele tem aquele coração aumentadão, você já medicou, ele já está tomando a medicação, então você consegue ver que ele está estável, porém ele já tem a lesão renal e também tem a doença cardíaca já numa fase um pouco mais avançada. Esse é o quadro mais comum da gente pegar na nossa clínica, tá? Esses dois quadros cardiovasculares, levando a lesão renal, que a gente chama de síndrome cardiorrenal, é o que desperta interesse até no assunto, né? Por quê? Porque ele é muito comum. Os renocárdicos, né, que tem lesão renal primária, eles são menos, vamos dizer assim, lembrados, né, apesar de acontecerem também, a gente tem as condições que acabei de falar aqui nas etiologias, mas principalmente os cardiorrenais são esses dois tipos que a gente chamava antigamente de tipo 1 e tipo 2, hoje é síndrome cardiorrenal estável e síndrome cardiorrenal instável. Vamos lá, o que mais que tem aqui? Vamos lá, os mecanismos gerais, né, da fisiopatologia. Principalmente são, bom, primeiro, de novo, né, a gente não está totalmente compreendido, são várias interações que existem em níveis moleculares, em níveis celulares, que a gente precisa estudar cada vez mais. Mas tem coisa que a gente já sabe. Então vamos lá, vamos colocar aqui na mesa tudo que a gente sabe que está envolvido. Então, o que a gente sabe? A gente vai tentar passar por cada um deles. Ativação neuromoral, SRA, né, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Distúrbios de volume sanguíneo, de novo, se você tem uma hipotensão por hemorragia profusa, ou se, enfim, paciente muito desidratado por qualquer motivo, a gente tem um problema de volume. Tônus vasomotor, de novo, se a gente tem muita estimulação simpática, por exemplo, é um dos fatores que pode levar a lesão cardiovascular, alteração cardiovascular e consequente lesão renal. Estabilidade hemodinâmica,
por obviedade, né? Se o paciente instável hemodinamicamente, por exemplo, ele tem muito, enfim, ele tem prejuízo na perfusão renal, que vai diminuir a taxa de filtração glomerular e vai causar lesão renal. E lembrar que existe uma interação complexa e reflexos do eixo fisiopatológico dos dois sistemas. Então, como que você vai entrar nesse meio e aonde você vai intervir primeiro, por onde você vai começar, passa diretamente para entendimento, né, pelo entendimento de tudo isso aqui de forma mínima, para você entender para onde você vai começar a direcionar os seus esforços de tratamento. Então, por isso que eu coloquei aqui, uma dica para tratamentos. Entender os distúrbios que estão envolvidos, né, os mecanismos que estão envolvidos é fundamental para você fazer aquilo que eu chamei a atenção lá no começo, que é o tratamento proficiente, né, e com parcimônia, com cuidado, porque ele sempre tem potenciais, você intervir, na hora de intervir com o seu protocolo de tratamento, você causar alguma lesão em algum órgão que já está susceptível ali pelo próprio quadro sensível do paciente, né? E de novo, é o que desperta temor num quadro de síndrome cardiorrenal, que a gente fala que o prognóstico é ruim por causa disso, porque a gente tem que ter um cuidado e, mesmo tendo cuidado, você pode usar tratamentos que, se não for exatamente, vamos dizer assim, muito bem pensados, causar um outcome, um resultado que não era desejado naquele paciente. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada mecanismo. Espera aí que tem uma desconfigurada no meu negócio aqui. Vamos lá. Então, reflexo baroreceptor é uma das principais vias de controle hemostático, né? Homeostático, de pressão arterial média. Então, o organismo, o corpo, né, fisiologicamente, quer sempre manter pressão. Tá? E esse controle baroreceptor é realizado por mecanismos sensíveis a estiramento ali das paredes, tanto das artérias carótidas quanto ali no arco aórtico, né? E eles detectam variações bruscas de pressão, enviam informações para o centro de controle cardiovascular e em segundos resulta em resposta com alteração do débito cardíaco e resistência vascular periférica. Então, aqui é o mecanismo rápido de controle. Então, ali tem os sensores, como se fossem uns sensorzinhos ali na saída da aorta e nas carótidas, que percebe se a pressão caiu ali, ele ativa imediatamente e né, os mecanismos compensatórios. Aqui a gente está falando de basicamente tônus simpático, né, e o sistema, né, nervoso simpático, adrenalina, epinefrina, que vai fazer vasoconstrição periférica, vai jogar todo o volume de sangue para a circulação central e vai aumentar a força de contração do coração e frequência cardíaca, para aumentar o débito imediatamente e restabelecer a pressão arterial média ou a pressão arterial imediata. Tá? Então, é aquela hora que você decide sair correndo, seu coração dispara, você fica branco quando você toma um susto, quando você está fugindo, é em segundos que você precisa ter essa resposta. Então, esse é um dos mecanismos envolvidos na síndrome cardiorrenal. E, obviamente, que a gente tem que lembrar que esse mecanismo rápido de compensação, ele não permanente. O efeito dele é para uma resolução rápida. Então, se você tem um problema crônico, uma hipotensão sustentada, por isso que eu deixei em vermelho aqui, durante semanas ou dias, né? Esse baroreflexo, ele começa a estabilizar a pressão para um patamar reduzido. Né? Então, o que acontece? Ele acostuma, ele fala, puxa, não consigo mesmo manter essa pressão na fisiologia que eu gostaria, e aí ele começa a analisar as pressões tempo em tempo e vai entendendo que aquela é a pressão que ele vai ter que estabilizar. E se isso acontece por muito tempo, ele não tem mais aquele reflexo de estabilizar a pressão em níveis fisiológicos. Ele vai acabar estabilizando a pressão no que é possível ali. E muitas vezes, se você tem um patamar muito baixo, esse mecanismo ele para de funcionar, basicamente. Ele entende que aquilo vai ficar assim mesmo e ele vai controlar para que aquilo não mude muito. Então, se você está com uma pressão fisiológica ali enfim, pela sua vida inteira, ele entende que aquilo é uma pressão média e aquilo precisa ser mantido, é uma homeostase, ele mantém como está. Se aquilo baixa
e por outros mecanismos não se restabelece e fica ali baixo por muito tempo, ele entende. Então, a homeostase agora é neste nível. E aí ele para de responder. Ele entende, esse mecanismo entende que essa pressão é a média e aqui ele vai estabilizar. Então, ele tende à homeostase sempre, mesmo que essa pressão fique baixa, se isso acontecer por muito tempo. Então, não é um mecanismo para coisas crônicas aqui, né? E aqui também equivale para períodos de hipertensão sustentada. Então, a mesma coisa. Você tem um relaxamento desse sistema quando você tem hipertensão por um período rápido e curto, ele vai tender a estabilizar para níveis fisiológicos. Agora, se essa pressão está o tempo todo alta, ele para de funcionar da mesma forma. Você não pode mais contar com ele. É assim que funciona esse reflexo baroreceptor. Bom, ativação neuromoral. Aqui é que mora as grandes lacunas de conhecimento e a complexidade das interações. Nós vamos falar um pouquinho do que a gente já sabe. Então, a gente tem mecanismos metabólicos que são extrínsecos aos órgãos, né, que atuam de forma fora do local, e o mecanismo de ação local. Então, em órgãos como rim, baço e musculatura esquelética, quando eles estão em repouso, ou seja, a gente não está falando de exercício, de fisiopatologia de exercício aqui, né? Esses mecanismos de controle, os extrínsecos, eles predominam sobre aqueles intrínsecos. O que são mecanismos extrínsecos? São aqueles geridos pelas substâncias que vão agir fora da onde elas foram sintetizadas, basicamente, né? Então, adrenalina, enfim, sistema, a ECA, angiotensina 2, angiotensinogênio, quando eles viram angiotensina 2, que tem ação sistêmica, enfim. Todos esses mediadores de resposta fisiopatológica que agem em órgãos longe de onde eles são produzidos, eles são mecanismos extrínsecos, que não têm a ver com o próprio órgão em si. E alguns controles intrínsecos podem acontecer, não são o que predominam na ativação neuromoral, mas só para diferenciar aqui, os intrínsecos são aqueles que são basicamente acontecem ali naquele órgão, por exemplo, força de contração, distensão de fibra, quando eu estou falando do coração, por exemplo. Todos são mecanismos intrínsecos, né, que dependem de acontecer no local, ali onde no próprio órgão. Tá? Então, quando a gente está falando de ativação neuromoral, a gente está falando de mecanismos predominantemente extrínsecos que controlam esse sistema. Na fisiopatologia não é diferente. Então, quando a gente tem essa ativação, são eles que estão predominando no controle e na interação com esses órgãos. Um deles é o aumento do tônus simpático, né, que tem efeito vasoconstritor nas arteríolas renais. Né? Quando a gente tem vasoconstrição na arteríola renal, a gente diminui o fluxo renal, consequentemente pode diminuir a taxa de filtração glomerular. E sua ativação crônica gera efeitos deletérios, acabei de falar. Né? Um deles é a redução do fluxo renal e a taxa de filtração glomerular. Estava aqui na sequência. Essa resposta compensatória do reflexo baroreceptor, lembra lá, ela não reverte completamente os distúrbios de pressão sistêmica, apenas os atenua. Então, quando a gente tem um problema de ativação neuromoral crônico, aquele reflexo baroreceptor, que é para um efeito curto, ele não vai resolver. Você não pode contar com ele para contrapor uma ativação neuromoral. Você só pode contar com ele para atenuar alguns dos problemas, tá? Mas não vai resolver. Né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha baixa perfusão renal e aí o corpo percebe que você está ali com uma pressão baixa, ele dá um reflexo, você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta o débito cardíaco, por um momento você começa a aumentar um pouco de pressão, começa a perfundir um pouco melhor o rim, mas isso é rápido e ele não vai resolver, ele vai atenuar por alguns instantes ali. Depois você precisa ajudar esse corpo aí, esse sistema a perfundir o rim, enfim, um pouco mais normalmente. E você vai lançar mão de fármacos, por exemplo, fármacos sinotrópicos positivos, como dobutamina, que é um dos mais usados aí, para tentar melhorar e garantir uma perfusão renal melhor. Ainda a ativação neuromoral, né? O SRA, já falei, então o sistema renina-angiotensina-aldosterona com todas as suas interações, né? Então, ele é ativado em resposta à hipotensão, né? Que é detectada nas arteríolas renais ali, nas células justaglomerulares, quem já passou pela fisiologia vai lembrar,
Aí secreta a renina, e aí a renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1, e aí a enzima conversora de angiotensina, a ECA, né, que é onde a gente atua muitas vezes, principalmente para quebrar o sistema renina-angiotensina-aldosterona que está cronicamente ativado, especialmente em cães cardiopatas. Então, os prios da vida, benazepril, enalapril, captopril, lisinopril, enfim, é aí que eles agem, eles quebram a enzima conversora de angiotensina 1, né? Que converteria a angiotensina 1 em angiotensina 2, que é a substância, né, que é o agente que vai ter a ação biológica ali de vasoconstrição, né? Então, além disso, ainda há o estímulo da secreção de aldosterona, né, ou da vasopressina, que é o hormônio que tem o nome atualizado hoje em dia. E aí a gente tem o aumento da concentração de potássio extracelular, e aí há uma atenuação da angiotensina 2 no córtex da glândula suprarrenal. Então a gente tem todo esse sistema que eu falei só de algumas partes desse sistema, ele é muito mais complexo que isso. Mas esses são os principais atores, vamos dizer assim, dessa fisiopatologia do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E isso é cronicamente estimulado, né? Então a gente vai ter que controlar isso, a gente vai ter que dar um jeito de moldar a resposta neuromoral para que o nosso paciente tenha um resultado melhor. Entender isso é fundamental. Enfim, muitos de vocês já estudaram muito sobre isso. É meio que chovendo molhado, é só uma relembração de coisas aqui. Continuando, então, a angiotensina 2 ela aumenta a secreção do ADH, né, da vasopressina, né, e aí a gente tem um efeito vasoconstritor. Vai estimular a sede, vai aumentar a ativação simpática, vai aumentar a reabsorção de sódio e, consequentemente, a água. E aí você tem uma secreção de potássio, que também acontece por causa da reabsorção de sódio. Então, o sódio tem que, para ele entrar, o potássio vai acabar saindo. E aí a água vai entrar pelo néfron e ainda assim você vai ter uma maior ingestão de água. Então você tem reabsorção de água, maior ingestão de água, tudo por causa da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona de todos esses atores que a gente falou aqui até agora, que vai culminar com esse paciente hipervolêmico, na grande maioria das vezes. Ele pode estar normovolêmico em algum momento? Pode, mas normalmente muitos deles vão estar hipervolêmicos, né? E, de novo, essa ativação persistente, o que vai acontecer? Vai piorar, né, a insuficiência cardíaca. Ele contribui para o aumento da pressão venosa central. O que é a pressão venosa central? Basicamente, a pressão venosa ali no átrio direito, né, que é onde chega a drenagem venosa. E aí, aumenta a chance de ter congestão. E aí você vai ter hipertensão nos túbulos distais, nas veias renais, disfunção tubular, hipóxia do parênquima renal. E aí, nesses cães, especialmente, a gente fala de cães porque eles são muito mais estudados, né? Enfim, então a gente sabe mais sobre eles, a gente extrapola alguns resultados, alguns conhecimentos para os felinos, que muitas vezes são questionáveis, enfim. Mas nesses cães, eles vão apresentar doença renal crônica e hipertensão arterial. E essa doença renal crônica e hipertensão arterial vai agravar a disfunção renal, obviamente. E isso vai causar aumento das espécies reativas de oxigênio, de novo, proteína C reativa é um exemplo. E aí vai ter lesão em musculatura lisa, lesão endotélio vascular, lesão nos túbulos renais e nos cardiomiócitos. Então toda essa parte de cadeia de substâncias que a gente chama de espécies reativas de oxigênio vai proporcionar a lesão continuada e causa esse ciclo negativo de lesões. Então a gente tem lesão de túbulo renal de novo, tem lesão muscular dos cardiomiócitos, vai causar apoptose celular acelerada, morte celular, substituição de tecido cardiovascular por tecido fibroso, que vai piorar a função de bomba do coração, pode até levar à arritmia, que também por um outro caminho vai piorar a função de bomba, e aí a gente vai piorar congestão, e aí a gente vai piorar congestão renal, lesão de novo dos túbulos e dos néfrons, e aí a gente tem esse ciclo. Basicamente é o interior da síndrome cardiorrenal, quando a gente começa a raciocinar sobre todos esses feedbacks positivos da fisiopatologia da ativação neurohumoral. E muitas das medicações que a gente usa estão direcionadas para controlar isso aí. E finalmente entramos na última parte da nossa explanação aqui, que é o diagnóstico e a monitorização. Então, você precisa fazer o quê? Esse é
se é um cara que está estável ou está instável, se é um paciente que ele é cardiorrenal ou ele é renocárdio, né? Enfim, seja onde começou, esses dois sistemas eles ficam interdependentes e você precisa monitorar. E como você vai monitorar? Da forma simples e que está na sua mão. Então você pode simplesmente dosar ureia, creatinina, né, de maneira rotineira. Você vai criar um mecanismo de olhar para esse paciente quanto mais frequente você puder. Se um paciente internado, o ideal, né, é ser, enfim, diário ou às vezes a cada 2 dias você fazer a função renal, né, se for possível, principalmente no acompanhamento das insuficiências renais agudas, tá? Mais frequentemente, a detecção dessa injúria, dessa disfunção, ela não é realizada a tempo de prevenir os danos progressivos ao rim. Então, mesmo aquele paciente que responde ao tratamento, né, vamos supor que você recebeu um paciente com edema pulmonar, você tratou com diurético, ele aumentou o nível de ureia e creatinina, depois ele saiu do edema, você conseguiu estabilizar ele, e ele melhorou de novo a ureia e a creatinina. Quando a gente já teve esse aumento, normalmente a gente já tem danos progressivos aos rins. A questão é quão rápido ele vai progredir para a lesão dos rins, né? Então, isso é uma coisa importante de saber. A gente acha que ele vai se recuperar, recupera em ureia e creatinina, mas você vai ter que monitorar esse paciente para sempre com relação à função renal. Não tem jeito de você simplesmente achar que ele se curou, tá? Uh, o estudo e validação de biomarcadores mais sensíveis, tá? Então, a gente tem alguns biomarcadores que podem contribuir para a detecção das lesões renais e cardíacas e, consequentemente, tentar chegar no diagnóstico de síndrome cardiorrenal em estágios mais precoces. Então, esses biomarcadores, hoje em dia, a gente tem eles disponíveis aqui no Brasil. Então, utilizá-los na rotina clínica é importante, tá? A gente não tem um biomarcador específico para síndrome cardiorrenal, né? Olha, esse aqui, se der, enfim, nível tal, ele está em síndrome cardiorrenal. A gente não tem isso, mas o diagnóstico e a monitorização ajuda muito, né? Os biomarcadores ajudam muito, inclusive no planejamento, né, terapêutico desse paciente. Então, você vai planejar monitorar, você vai planejar a terapia, e se você tiver acesso aos biomarcadores, você vai ter armas um pouco mais precoces para se planejar melhor, né? Mesmo assim, você não vai usar só isso, né? Então, eu deixei em vermelho aqui. Os testes tradicionais sempre estão sendo utilizados de forma rotineira, apesar de você poder usar biomarcadores, alguns deles, a gente vai falar aqui ainda mais para frente, talvez, lançar a mão dos exames tradicionais precisa ser feito de forma frequente, tá? Urinários, hemograma, exame de bioquímica sérica, tudo isso você vai usar para classificar, para tentar avaliar a progressão da doença renal como da doença cardíaca, né? Os biomarcadores mais recentes é esse NT-proBNP, né, que de forma precoce achar e identificar a lesão cardíaca, tá? Esse é um marcador cardíaco. A troponina 1 também, ela é um marcador cardíaco, de certa forma, frequentemente a gente pode usar. O SDMA é bem conhecido de vocês aí, da parte de marcador que pode levar a diagnóstico de lesão renal precoce, também já é corriqueiro de vocês aí na clínica. Então, esses são os principais biomarcadores que a gente utiliza. E, de novo, não tenho nenhum específico que fala que se tem e está em síndrome cardiorrenal. São biomarcadores específicos de cada sistema. Tá? Bom, aqui a gente entra um pouquinho na parte renal, né? Então, injúria renal aguda de grau 2. Como que vai saber que é a injúria de grau 2? Você vai olhar na International Renal Interest Society, né? A IRIS, ou IRIS. Lá, como o grupo de estudo da síndrome cardiorrenal, você tem aquele grupo que estuda e atualiza tudo isso, tem da parte renal também, que é a IRIS. Então a IRIS classifica lá as doenças renais, nos estágios e tudo mais. Para se informar um pouco mais detalhadamente, entra lá e vai dar uma lida lá em tudo que eles têm lá, tem muita coisa. Então eles falam que a injúria renal aguda é definida como o nível sérico de creatinina de 1,7 a 2,5, né? Em cães, isso foi detectado em cães que recebiam tratamento para insuficiência cardíaca. Então, é aquilo que eu falei lá no começo. No começo não, no meio, quando eu estava falando da fisiopatologia. O paciente vem, você trata com um diurético, ele melhora, e você faz a creatinina, ele sobe para 1,7 para 2, ele está
uma injúria renal 2, né? Então, fatalmente, se ele já é cardiopata, entrou em edema, ele está em síndrome cardiorrenal, tá? Essa classificação de grau 2, com esse nível de creatinina, está associada a maior taxa de mortalidade, tá? Principalmente em pacientes com outras patologias. Então, você precisa monitorar. Às vezes você não consegue antes, né, de tratar esse paciente, mas é legal tentar coletar o sangue desse paciente antes de você entrar com o tratamento diurético. Um paciente que entra descompensado com edema, por exemplo. Então, senão você perde um pouco o parâmetro, você não consegue diagnosticar, você não sabe se foi só o seu tratamento que levou ao aumento da creatinina, ou se ele já estava com descompensação renal. Esse aumento sérico de creatinina e de ureia em pacientes de insuficiência cardíaca também foi associado à maior gravidade da doença cardíaca, tá? E com prognóstico ruim. Daí é, de novo, né, o nosso medo de pegar um paciente com síndrome cardiorrenal, que a gente sabe que em alguns pacientes, na maioria deles, às vezes, eles têm um mau prognóstico, e a gente precisa, então, entender, por isso o interesse, né, enfim, desse tema aqui hoje. Vamos lá, então, o diagnóstico de síndrome cardiorrenal envolve o quê? A avaliação cuidadosa, né, da função cardiovascular, da função renal, durante o exame clínico, estadiamento, monitoração frequente, a elaboração de um adequado plano terapêutico, que eu falei lá no comecinho, então a gente tem que ter atenção, não dá para tratar de qualquer jeito, tem que parar, raciocinar um pouco, pensar, dar uma olhada nos exames, se tiver exames anteriores, como é que esse paciente vem evoluindo. Tudo isso você precisa para fazer uma elaboração adequada de plano terapêutico. Não dá para fazer mais ou menos, tá? Senão você tem potencial de piorar o quadro. E aí, de novo, em vermelho aqui, ó, considerando o potencial envolvimento renal do quadro de síndrome cardiorrenal, o método de classificação considerado mais adequado para os suspeitos de insuficiência renal aguda ou de doença renal crônica é o da IRIS. Então você tem que dar uma olhadinha lá, tem que entender um pouco de cardio, um pouquinho de rim. Desculpa, gente. Deixa eu espirrar o meu sprayzinho aqui. Categorizar a progressão da afecção renal, né? Se é de leve, se é severo, com qual grau que está. Você tem que entender isso, né? De novo, você pode usar os biomarcadores. Agora, a monitorização da pressão arterial é a primeira vez que eu falo aqui na monitorização, além dos exames bioquímicos, é da pressão arterial. Isso precisa ter, tá? Por quê? Porque a pressão, volemia, hipovolemia, hipervolemia, pressão arterial média, tem envolvimento muito em todas as fisiopatologias, em todas as vias fisiopatológicas, né? Então, a pressão arterial participa da etiopatogenia, essa é a palavra, em várias vias. Então, você precisa saber e fazer a pressão arterial do seu paciente. Pressão arterial é básico. Né? No curso lá de avaliação cardiovascular básica, a gente treina até entender quais as variações, o que acontece, como que você mede a pressão direitinho, qual o tipo do manguito, por que o manguito tem que ser maior, por que tem que ser menor, como é que você testa se está mesmo com hipertensão aquele paciente. É fundamental a pressão arterial. Né? E, claro, depois que você entende como está funcionando a pressão daquele seu paciente, obviamente, você tem um planejamento melhor de conduta terapêutica. Vamos falar um pouquinho de pressão então. Superior a 160 milímetros é risco de lesão de órgão-alvo. Tá? Até aí você tem aí um limite, né? 150 é o ideal, mas superior a 160 vai agravar a lesão renal. Tá? Vai agravar a lesão renal, vai diminuir a taxa de filtração glomerular, vai ter proteinúria e vai causar uremia. Tá? E isso eleva a taxa de mortalidade, também é provado, lá na IRIS tem tá? Esses dados. Com o que mais você vai monitorar? Raio-X, óbvio, você vai fazer raio-X de tórax, você está em edema pulmonar, né? E vai monitorar isso. Dá para monitorar o que mais? O tórax, dá para fazer o FAST de tórax, linhas B. Vocês aprendem no curso lá de ultrassom de emergência. É fácil, vocês saem fazendo lá do curso. O ecocardio é outro exame que precisa usar para monitorar aquele paciente, aquele coração. Ultrassom de tórax ali no FAST, você tem uma ideia dos cortes do ecocardio, né? Não vai aprender ecocardio no ultrassom no curso de ultrassom FAST. No treinamento de eco, lá 100%, vai avançar muito na ecocardio, tá? Não vai aprender em um dia a fazer eco, mas vai avançar muito, tá? E o eletro também, claro. Tem um monte de lesão de músculo cardíaco nesse inteirinho aí de
de vias metabólicas fisiopatológicas que pode causar lesão e alteração elétrica nas fibras miocárdicas e causar arritmias cardíacas. Então precisa monitorar com eletro também, tá? Tudo isso são informações muito valiosas e vão inferir no prognóstico dos seus cães. E, de novo, vão ajudar você no planejamento terapêutico. Né? Por exemplo, se você não souber que tem uma arritmia, qual arritmia que é, como é que você vai tratar e melhorar o débito cardíaco? Se não melhorar o débito cardíaco, você vai ter lesão e falta de perfusão renal, óbvio. Né? Outros exames de imagem de sistema urinário, então ultrassom de abdômen, precisa ver. Né? Às vezes você tem um paciente lá que é uma displasia renal, ele tem 2 anos, já está com azotemia, óbvio que ele vai ter hipertensão arterial sistêmica, e óbvio que se isso não for controlado e for crônico, vai afetar a parte cardiovascular. E aí você tem o renocárdio, né? Um problema renal afetando primeiro a parte renal, depois a parte cardiovascular. De novo, tudo isso para orientar a sua conduta terapêutica. Vejam que a monitorização e o diagnóstico correto vão fazer você ter um plano terapêutico ideal e adequado para ajudar em vez de atrapalhar o seu paciente. Tá? Todos esses dados têm que ser avaliados em conjunto, não dá para você pegar, pensar qualquer um deles e avaliar independentemente. E a clínica sempre é soberana, você precisa entender o estado clínico do seu paciente, né? Exame clínico, e fazer uma conduta sistemática. Aqui nessa palestra eu trouxe vários passo a passos para você entender o seu paciente, da onde veio, como é que começou a lesão, para você entender a presença e a severidade da síndrome cardiorrenal e saber intervir adequadamente, criar um plano adequado terapêutico, tá? Só entendendo e monitorando o seu paciente que você vai conseguir criar primeiro, né, o primeiro passo para começar a tratar e depois ir adaptando o seu plano terapêutico. Não dá para não entender de novo e fazer o que você acha porque você acha. Você tem que entender e se aprofundar nesse estudo aqui para pormenorizar, para personalizar, vamos dizer assim, o tratamento para cada paciente. Tem que entender perfil hemodinâmico, tem que entender um monte de coisas. E eu passei por vários itens aqui que faz com que vocês tenham informações suficientes para tratar ou pelo menos planejar o início de tratamento para esses pacientes, né, de forma a realmente ajudar. Aqui nesse final aqui, eu não vou ficar aqui lendo esses esquemas, eu tenho aqui nas referências, e aqui é um pouquinho, de forma muito resumida, como que há a interação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, da pré-carga, da pós-carga, do volume, enfim, débito cardíaco, que pode causar lesão cardiovascular, que pode progredir para lesão renal. Então, várias vias. Olha, eu queria chamar a atenção aqui de quantas setas, né, a gente tem aqui que podem levar a síndrome de cardiorrenal por lesão progressiva de disfunção renal, e olha quantas setas a gente tem que pode chegar e ter uma progressão da lesão cardiovascular. Então, tudo isso tem feedback positivo e feedback negativo, e você pode intervir em vários pontos aqui com o seu tratamento, né? Isso é um esquema, aqui tem um outro esquema que a gente pode também utilizar para tentar entender como é que está o seu paciente, aonde você tem estimulação, quais são os mediadores, como que você vai medir, aonde você vai intervir. Esse esquema aqui, a gente, enfim, pode ficar mais 1 hora e meia só falando deles, né? Nós estamos já 1 hora e pouco falando aqui. Eu deixei aqui para vocês verem que já existe uma simplificação para a gente conseguir raciocinar melhor, mas eu não vou ficar aqui passando por esses sistemas. Talvez nas perguntas a gente possa, enfim, esmiuçar alguma parte aqui dessa interação complexa que existe nesses dois sistemas aqui. Eu vou deixar essas referências aqui. Eu vou. Vocês podem tirar foto, enfim. Quem for participar dos nossos cursos, como essa conferência está sendo gravada, essa palestra está sendo gravada, eu devo disponibilizar para os alunos, tá? Para conseguir rever essa palestra aqui, estudar um pouco melhor, pelo menos pegar o básico aí de importância, né? De que não dá para sair daqui sem saber, ou pelo menos com alguns direcionamentos para estudar um pouco mais a fundo. Aqui tem umas pequenas referências aqui, tem coisas que enfim, tem muita coisa, se você for pesquisar, tem livros textos que tem informações importantes. Aqui eu trouxe algumas referências um pouco mais atuais que eu usei para montar essa apresentaçãozinha aqui. Bom, senhores, eu encerro aqui.
Eu acho que eu já vou pegar algumas questões aqui. Eu acho que podemos gastar uns 15 minutos aí para questões. Eu vou ver aqui no chat se a gente consegue responder algumas questões. Eu não consigo me estender muito nas questões. Deixa eu ver aqui. Ô, Renan, desculpa te interromper, eu estou com Oi. elas aqui compiladas, se você quiser, posso ir aqui, nós temos, não são muitas, tá? Tá, então vamos lá. Eu vou entrar nas questões agora. Eu vou tentar respondê-las. Se a gente estender muito as respostas e ficar alguma sem resposta, a gente vai ter um número de WhatsApp no final aqui. Vocês podem mandar as perguntas por WhatsApp e eu tento respondê-las o mais rápido possível, obviamente na medida da disponibilidade. Mas vamos lá. Vamos lá, Fábio. O Fábio está me auxiliando aqui na nossa apresentação. Vamos lá nas perguntas, então vamos lá. Vamos mandar ver nas perguntas. Vai lá. Perfeito. A primeira pergunta é da Fernanda, ela fez a seguinte pergunta: existe alguma predisposição genética à síndrome cardiorrenal em certas raças de animais? Como eu falei, né? A síndrome cardiorrenal, ela tem normalmente uma origem. Ah, o paciente pode ter um problema genético, né? E aí eu vou falar em congênito, que vai levar, por exemplo, na displasia renal, e aí vai levar a um problema renal primário e pode chegar a desenvolver a síndrome cardiorrenal. Então, todas as doenças que existem predisposições genéticas, e a gente tem algumas raças, por exemplo, que têm predisposição para doença de válvula, né, degeneração de válvula, ou raças que podem ter doenças com predisposições que vão levar a afetar um dos dois sistemas, potencialmente podem desenvolver síndrome cardiorrenal. A síndrome, por si, ela não é uma coisa única, né? Ela envolve dois sistemas, né? E tanto um como o outro podem ser afetados primariamente dependendo da doença que a gente está levando em conta. Então, predisposição genética para síndrome, eu acho que a gente não tem específica, porque a síndrome ela é um conjunto de fatores. Mas a gente tem predisposições genéticas para doenças renais, de várias causas, para doenças cardíacas, de várias causas, e isso pode, por um lado ou por outro, levar à síndrome cardiorrenal. Eu acho que eu entendi assim essa pergunta. Né? Vou dar outro exemplo. Vamos pensar em uma causa que não seja nem cardio e nem renal, como eu disse do hiperadreno. Então, algumas raças têm mais chance de ter hiperadreno, como, enfim, poodle e tal. E aí esses pacientes, por causa do hiperadreno, vão ter chances de desenvolver síndrome cardiorrenal. Claro que isso é tudo muito pouco estudado, mas eu só quis exemplificar. Então, tudo que vai afetar ou o coração ou os rins, seja predisposições genéticas ou não, vão acelerar possíveis cardiorrenais a serem desenvolvidas naqueles pacientes. É isso que eu acho que eu entendi da pergunta, né? Muito bem. Muito bem, temos mais quatro perguntas aqui, tá? Vamos lá. A Bruna perguntou, doutor Renan, você indica o uso dinitrato de isosorbida para pacientes em síndrome cardiorrenal estáveis e instáveis para tentar reduzir o uso de diuréticos? Eu não tenho familiaridade. Eu imaginei que pudesse vir algumas perguntas de intensivismo aqui, né? A minha prática clínica não é muito com intensivismo. Então, essa substância eu preciso pesquisar para ver. Eu nunca vi alguém usar. Eu não sei. Talvez o pessoal que está mais atualizado no intensivismo deve ter mais experiência que isso. Eu não tenho experiência com essa droga. O que, que você precisa fazer? Você precisa estabilizar o paciente hemodinamicamente, né? Repete a pergunta, o finalzinho para mim, Fábio. Você indica o uso de dinitrato de isosorbida para pacientes em síndrome cardiorrenal estáveis e instáveis para tentar reduzir o uso de diuréticos? Então, se eu não me engano, essa substância ela é uma vasodilatadora, né? Se eu não me engano. Então, para reduzir, sempre é importante usar o mínimo diurético possível em síndrome cardiorrenal, sempre. Né? Então, como que você vai saber isso? Você vai saber paciente a paciente. Você vai monitorar débito urinário, você vai monitorar a resposta. Agora, retirar um diurético em um paciente cardiorrenal, e aí, olha minhas palavras, cardio. Primeiro ele tem um problema cardíaco, depois ele desenvolveu o rim, problema renal. Normalmente é um paciente hipervolêmico. E você precisa controlar isso. Ou você precisa expandir o volume, expandir a parte vascular para diminuir o volume circulante, para diminuir pressão em glomérulo. Né? Normalmente os glomérulos, por exemplo,
É, em pacientes hipervolêmicos, você tem um glomérulo sobrecarregado. Por isso que o inibidor de ECA ajuda, né, em alguns casos. Então você consegue, obviamente, para tirar esse volume para o sistema vascular, des, é, esqueci a palavra, não sobrecarregar os glomérulos. E isso causa melhora do quadro. O diurético pode ajudar nessa parte também de hipervolemia, mas você tem que ter cuidado. Né? Você já tem um rim sacrificado ali. Você vai dar o diurético para ele conseguir tirar o volume e descomprimir e dessobrecarregar, vamos dizer assim, acho que existe a palavra, os glomérulos. Então esse é um ponto. Essa substância, como eu disse, eu não tenho experiência. Se ela for o que eu estou pensando pelo nome dela, que é uma vasodilatadora, pode ser que ela ajude a diminuir a pressão diurética que você vai ter que fazer naquele paciente. Esse é o meu raciocínio. Espero que eu tenha respondido na minha limitação essa pergunta. Vai lá na outra. Eu entendo que sim, mesmo que não tenha, a gente pode tentar pesquisar depois e responder aí a Bruna. Sim. A Ana falou assim, professor, poderia falar mais desses biomarcadores, como usamos? Ainda estou no segundo semestre, então acabo ficando com muitas dúvidas de coisas mais simples. Tá, vamos lá. Não é tão amplo o uso desses biomarcadores. Você vai encontrar esses testes tipo Snap Test, né, que você pinga uma gotinha de sangue ali, você tem um risquinho, uma coloraçãozinha. Isso já é vendido de forma comercial aqui no Brasil. É, de certa forma, recente. É, de novo, isso é um mecanismo que a gente usa para detecção mais em pacientes urgentes, que você não tem como fazer um eco rápido ou não tem enfim, nenhum fast de tórax rápido para fazer, então você usa esses snap tests de biomarcadores. Por exemplo, você recebe paciente dispneico. Será que a dispneia é cardiovascular ou ela é respiratória? Aí você tem o teste de BNP do biomarcador cardíaco, NT-proBNP. Se ele dá positivo, você sabe que aquele paciente ele é cardiovascular. Você pode usar o diurético para resolver aquele quadro de dispneia. Então é nesse sentido. Esses biomarcadores têm muita aplicação nos Estados Unidos, que lá o eco não é tão frequente e tão fácil de fazer como aqui no Brasil. Né? São poucos lugares que fazem o eco e o eco normalmente é bem mais caro. Então lá eles têm aplicação melhor e até com a viabilidade financeira melhor. Isso aqui está recentemente começando a ser aplicado aqui no Brasil, mas é nesse sentido que você faz. É um teste rápido ali que você faz de rotina para saber e diferenciar o uso da sua terapia, já de direcionar a sua terapia para um quadro ou outro, né, para tentar já acertar rapidamente um paciente, por exemplo, com dispneia, como eu disse. Qual foi o outro biomarcador? Repete a pergunta de novo. Poderia falar mais desses biomarcadores, como usamos? Ainda estou Ah, no tá. segundo semestre, então não foi nada Então, específico. esse foi um marcador cardíaco, né, que eu falei, o NT-proBNP. O outro é a troponina 1 também, é um outro marcador de lesão miocárdica, né, quando a fibra rompe, ela libera no sangue essas substâncias que são identificadas e aí você tem certeza que aquele paciente está com lesão miocárdica mesmo sem fazer exame de imagem, sem ter mais exames mais aprofundados. O SDMA também é conhecido da gente aí, é um biomarcador que mostra lesão renal mais precoce. Então, se você tem o SDMA marca 14, se não me engano, mesmo que a creatinina e a ureia estejam em níveis normais, ele já é um paciente nefropata. Então, você consegue detectar com antecedência, né, com precocidade e consegue intervir mais rapidamente. Sempre que a gente trata uma coisa mais precoce, a gente tem resultados melhores. O paciente ele vai melhor no seu plano terapêutico. Então, é para isso que esses biomarcadores estão sendo desenvolvidos, né? E, enfim, já estão desenvolvidos e a gente usa na rotina. De novo, os marcadores cardiológicos. Aqui no Brasil a gente tem muita facilidade de eco, né? Enfim. E então às vezes a gente faz um eco rápido e aí já tem essa decisão e você nem tem ali um kit ali de biomarcador para usar rapidamente porque você acaba tendo a facilidade de fazer o eco, pelo menos nos grandes centros, né? Que é onde a gente está inserido aqui. Bom, a Elaine aqui perguntou: para estadiar o paciente cardiopata em U ou S, posso utilizar a classificação da ICC, ISACHC? É... Tá, repete a pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Instável ou instável, né?
É questão... Para estadiar Repete a o pergunta. paciente, para estadiar o paciente cardiopata em U ou S, posso Tá. utilizar a classificação da ICC? É, essa classificação de estável e instável é para síndrome cardiorrenal, né? Ela não tem a ver com o quadro cardiológico. A classificação da ICCH, eu acho que é a classe funcional do paciente, né? Repete a sigla aí, deixa eu ver se é isso que eu entendi. ISACHC. Isso, que é a classificação funcional. Então, não, a gente tem outra classificação para isso, né? A gente tem classificação funcional 1, 2, 3 e 4. Então, você tem outra classificação para insuficiência cardíaca, né? Para o quadro cardiológico daquele paciente, que não tem a ver com a classificação da síndrome cardiorrenal. Né? Se você tem um paciente em insuficiência cardíaca e ele é classificado como insuficiente cardíaco classe 3, por exemplo, certamente ele não está estável, ou ele está assim num quadro já mais avançado da doença. Então, a chance dele desenvolver síndrome cardiorrenal é maior. Essa relação a gente pode fazer. Né? Por exemplo, é, pacientes classificados em estágio 4, que é aquele refratário, aquele que mal responde às medicações, ele está sempre congesto, ele está sempre entrando e saindo de quadros de edema pulmonar, esse paciente ele é certamente instável e assim que ele desenvolver e fatalmente em algum momento ele vai desenvolver síndrome cardiorrenal, ele vai ser classificado como tipo 2, que seria aquele instável, né? Então, cardiovascular disorder, renal disorders, H de origem cardíaco, U de unstable. Essa é a classificação desse paciente em classe funcional 3 e 4. Certamente eles vão sair ou entrar, né, ou ser diagnosticados com síndrome cardiorrenal instáveis já. São aqueles crônicos, né? Ah, Bom, a isso, Bruna mandou mais uma instáveis. pergunta aqui. A Vamos fim lá. de prevenir ou retardar uma possível síndrome cardiorrenal em pacientes com doença valvar mitral, estágio C e D, qual o tempo ideal, na sua opinião, para a monitorização com exames laboratoriais? Tá. Certo. Então vamos lá. É, qual é a frequência para monitorizar um cão que está em estágio C e D para a gente, enfim, diagnosticar uma possível síndrome cardiorrenal, é isso? E de quanto em quanto tempo eu faço exame? Qual é o tempo ideal, na sua opinião, para a monitorização com exames laboratoriais? Isso. Então, assim, ó, quando eu mudo a medicação, preciso monitorar 5 dias depois. Então, independente do seu plano de monitorização, mudou a medicação, alterou dose por qualquer motivo, uns 5 dias aí, 7 dias, uma semaninha, você precisa medir pressão e fazer a função renal. Tá? É o que eu faço na minha prática. Quando você está com o paciente estável, vamos supor que ele está tomando todas as medicações da parte cardiovascular. Né? Ele está tomando ali pimobendan, hidrodieca, espinolactona, talvez até furosemida. Mas ele está estável, você não precisa mudar, ele está clinicamente bem. Eu faço a cada 30 dias, mas é assim, coloquei as medicações, repeti em uma semana. Tá tudo bem? 30 dias eu faço. Tá tudo bem? Eu faço 45 dias. E eu vou fazendo até cada 2 meses, cada 3 meses, desde que o paciente não mude o seu quadro. Mudou o quadro, tossiu mais um dia, eu achei que eu precisei fazer um raio-x, e se eu achei que está um pouco mais congesto o pulmão, eu aumentei um pouquinho a dose da furosemida, daí uma semana eu repito a função renal e pressão. Introduzir, vamos supor que eu introduzisse denafil em toda a grama de medicação que ele está tomando. Daí uma semaninha eu faço função renal e pressão. Então toda vez que eu uso e mudo a medicação, ou que potencialmente eu tenha mexido na parte hemodinâmica, volume, pressão, dilatação, eu olho esse paciente de novo. Então ali uma semaninha, depois da mudança, eu tenho que dar uma olhada para ver se está tudo em ordem. Porque ele já pode estar em síndrome cardiorrenal, mas pode estar compensado. Então qualquer mudancinha que você faz terapia pode mudar e começar a aparecer alguma descompensação. A gente pode pensar o seguinte, tem um trabalho, agora eu não vou lembrar a fonte, mas ele diz que se você aumentar em 0,3, você aumentar em 0,3 a sua creatinina, você está com um paciente com 1,0 e ele foi para 1,3, ele não saiu do range normal, mas ele pode já estar desenvolvendo síndrome cardiorrenal.
tá? Então, você tem que ficar atento o tempo todo. Mudou a medicação, tem que olhar. E se está tudo estável, você faz cada 30 dias aí. É um prazo razoável, né? Vai depender. Estágio C e D, né? Você disse. Estágio C e D ele é um paciente muito instável, né? Você vai ter que acabar mudando. O estágio dele está mal respondendo às medicações, né? Você vai ter que estar mudando o tempo todo, se ele não internar, né? No meio do caminho. Esses pacientes, eles são pacientes que você tem que olhar com muita calma. O estágio C, talvez o paciente que você possa usar em prazos um pouco mais longos. Mais duas perguntas aqui, doutor Renan. A Vamos lá. Adriane perguntou: quais são as complicações mais comuns por falta de alguma monitoração pelo médico? Quais complicações são mais comuns? Onde falta de... Os sinais clínicos é de descompensação, né? Seja ele da parte renal ou da parte cardiovascular. Então, se você não está monitorizando aquele paciente clinicamente, né? Enfim, ensinar o tutor a ver se ele está dormindo bem, por exemplo. E ele não sabe ver se o paciente dorme bem ou não, ele pode só perceber quando ele está muito dispneico e ele já está com edema pulmonar muito grave. E você vai ter muitos problemas para compensar aquele paciente. Ou na parte renal, por exemplo, o paciente ele já não está se alimentando bem, ele está com náusea, está com salivação ali, mas enfim, o tutor deixa 1, 2, 3 dias sem avisar você. Você vai pegar uma ureacreatinina já 3, 4, 5. Esse paciente ele vai ter muito mais dificuldade de você restabelecer ele. Então, clinicamente você tem que monitorar. Agora, se você nem clinicamente consegue monitorar e você não tem um plano para monitorização com exames de bioquímica sérica, por exemplo, você vai pegar um paciente mais avançado. E tudo que é mais avançado você vai ter dificuldade de reverter o quadro, se é que você vai conseguir reverter, né? Então, todas as consequências, né? Quais consequências a gente tem da falta de monitorização? As piores possíveis, né? Você perde o tempo precioso num paciente que não tem um problema simples, né? A síndrome cardiorrenal ela é muito complexa. Você não pode perder esse tempo. Perder esse tempo pode ser a diferença entre perder o seu paciente ou ajudá-lo a estabilizar. Então, entender o pormenor do seu paciente e criar um plano de monitorização é fundamental. Senão, todas as consequências você vai ter por falha de monitorização. Que é a última pergunta aqui da Caroline. Acredita que, em comparação gatos aos cachorros, cachorros aos gatos, os gatos possuem mais predisposição à síndrome, a SCR? É uma, Síndrome é uma, é uma cardiorrenal, dúvida, né? é uma dúvida dupla aqui, né? Ela pôs uma outra pergunta que é: existe alguma uma diferença importante no tratamento em comparação a essas duas espécies? Ou seja, os gatos Então, estão mais predispostos e existe uma diferença importante no tratamento? os gatos eles são mais predispostos à doença renal, né? Eles têm menos reserva funcional dos rins do que os cães. Então, isso é fato. O tratamento para os felinos, em síndrome cardiorrenal, você tem sempre as bases mais ou menos iguais, mas cada paciente vai exigir que você tenha um protocolo específico para ele, né? Os gatos eles desidratam mais fácil, dependendo do grau de lesão renal que eles têm, então você tem que ter um cuidado em repor, em perceber isso e repor fluido. Eles fazem, se a gente pensar em uma cardiomiopatia hipertrófica, com um paciente que faz congestão pulmonar e edema pulmonar, e se ele ainda tem se ele ainda tem insuficiência renal junto com um quadro congestivo, e vamos supor, estou pintando aqui, né? E ele tem ainda hipotensão, ele é um paciente que precisa ir para hemodiálise, né? Você não vai conseguir dar fluido para uh, uh, compensar a parte renal desse paciente sem causar edema pulmonar. Então você precisa lançar mão de coisas muito mais complexas, caras e pouco disponíveis para compensar um paciente desse. Então, cada caso é um caso, né? Você precisa pormenorizar qual é o estado hemodinâmico do seu paciente para entender. E os felinos, como os caninos, têm várias apresentações hemodinâmicas. Então, não dá para dividir só entre espécies. O cão tem menos, o gato tem menos. Por exemplo, o cão tem muito mais doença de válvula mitral. O gato tem muito mais doença, e pensando nas cardiopatias, né? Doença de músculo cardíaco.
se você monitora, se faz exames de check-ups em momentos adequados na vida do seu paciente, você vai conseguir perceber e intervir na doença primária, né, no setup primário do sistema que pode levar à síndrome cardiorrenal. Então, é muito mais relacionado ao cuidado com o paciente, em check-ups, em perceber as lesões primárias nos sistemas que vão poder desencadear a síndrome cardiorrenal do que a espécie em si ser mais predisposta ou não. Né? Então, eu acho que é por aí. É muito mais específico do seu paciente e de ter o cuidado em monitorizar do que relacionado à espécie, porque cada um vai ter as suas pormenoridades, né? É como a história da pergunta das doenças congênitas lá, ou das predisposições genéticas. Você precisa prestar atenção na raça, você precisa prestar atenção na espécie, para detectar as doenças primárias que podem acontecer nos sistemas que vão levar depois a uma síndrome de relação entre eles dois, né? Entre sistema cardiovascular e renal. Eu acho que aí é o segredo para você é, conseguir identificar precocemente os possíveis casos de síndrome cardiorrenal. E isso está relacionado às doenças em si e não especificamente a um quadro mais geral das espécies. É isso que eu penso. Era isso. As perguntas aqui encerram. Beleza. É, aquele da isosorbida, depois a gente vai pesquisar para tentar dar uma resposta um pouco mais completa, né, para quem fez a pergunta. Eu queria agora contar um pouquinho sobre a novidade que essa live trouxe a oportunidade de apresentar para vocês, que é a parte dos nossos cursos, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com os cursos da Mobilivete, os meus cursos, e como que a gente vai apresentar isso para vocês daqui para frente. E assim que eu terminar, a gente vai fazer o sorteio das vagas remanescentes. Eu acho que eu já posso falar, né? Quantas vagas são aqui? Deixa eu ver. Ó, são 10 vagas que a gente vai sortear hoje aqui. Duas vagas para o curso de Eco, 100% prático. 5 vagas para avaliação cardiovascular módulo 1 e 2 e 3 vagas para o curso de ultrassom de emergências, o FAST de ultrassom. Olha, bastante coisa, hein? E tudo isso patrocinado pela nossa grande empresa que está surgindo. Então, deixa eu compartilhar aqui mais coisas para vocês. Acho que vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Tá vendo, Fábio, minha tela ainda? Sim, estamos Tá, vendo né? o PowerPoint. Ele não está tela cheia. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho da nossa estrutura, né? Os cursos são feitos em Santo André. Então, aqui esse belo laboratório aqui é no megapolo da Unifatesc, em Santo André, é onde a gente realiza os cursos. A infraestrutura é fantástica. Aqui são algumas aulas das nossas turmas, né? Nós já estamos há 2 anos realizando esses cursos, então nós temos vários alunos aí que já passaram pelas nossas salas de aula. Aqui vocês podem ver alguns desses alunos. Aqui a gente tem curso de radiologia, né? Enfim, a gente tem curso de ecocardio, esse 100% prático que vocês vão ter a oportunidade de ganhar algumas vagas. E isso veio crescendo de uma forma muito legal. E como a gente quer cada vez ser mais profissional para oferecer cada vez maior qualidade de curso para vocês, essa ideia dos cursos da Mobilivete, ela foi incubada, obviamente, aqui na nossa empresa, na Mobilivete, mas ela deu origem a uma empresa específica, uma marca irmã, né, que a gente chama, que é a Engion Vet. Essa é a grande novidade que eu queria trazer para vocês aqui. A Engion Vet agora ela vai tomar conta, ela vai absorver todos os treinamentos e cursos que a Mobilivete começou. Obviamente, eu que vou dar a maioria deles por enquanto, mas a gente tem uma ideia de expansão muito legal e eu queria apresentar para vocês em primeira mão essa nova marca que vai estar sempre atrelada à parte de educação e cursos da Mobilivete, que é a Engion Vet. E essa é a empresa que está patrocinando essas vagas que nós estamos aqui é, sorteando para vocês. Né? Vocês vão saber muito mais sobre ela daqui para o comecinho do ano que vem. Ela vai aparecer muito nas redes sociais, vão ter novidades. Em janeiro nós temos grandes novidades para as pessoas que vão entrar, principalmente na área de imagem, tudo pelos cursos da Engion Vet. Então essa é a grande novidade que eu queria mostrar para vocês. Queria aproveitar, né, a oportunidade de vocês estarem aqui com a gente nessa live, aprendendo, enfim,
dedicando um pouco do tempo de vocês e utilizar a atenção de vocês para que vocês saibam que a nossa grande marca de treinamentos e cursos agora vai ser a EngionVet, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa marca irmã mais recente, que nos dá o prazer de poder proporcionar os cursos para vocês. Então, de novo, lembrando aqui as datas dos nossos cursos, né? 21 de outubro, o prático de ecocardio, 22 de outubro, de ultrassom de emergências, 4 e 5 de novembro, avaliação cardiovascular em pequenos animais, módulo 1 e 2. Vou deixar aqui para vocês entrarem em contato com a EngionVet. Esse vai ser o principal contato de vocês. Os sorteados para o curso, vocês que querem se inscrever para os nossos cursos, entrem em contato, anotem este número de telefone aqui. Nós vamos sempre utilizá-los para que vocês possam usufruir de todos os nossos treinamentos, que vão ter sempre agendas mês a mês. Vocês vão ter todas as disponibilidades de datas e de contatos através aqui do nosso WhatsApp, da nossa grande nova marca EngionVet. E é isso, eu queria agradecer muito a presença de vocês.